Foi noticiado ontem que o início de 2019 teve a maior queda no número de assassinatos no país dos últimos 12 anos. Os 3 primeiros meses do ano tiveram uma queda de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. A simples mudança de mentalidade, sem o apoio do governo aos baderneiros e terroristas invasores que infernizavam o país, como acontecia nos governos anteriores, já se traduz na maior queda do número de mortes violentas da última década. Os resultados com a saída da quadrilha do PT do poder começam a aparecer. E olha que nem foi aprovado ainda o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, que irá causar uma verdadeira revolução na luta contra a criminalidade no Brasil. É uma prova de que o Brasil tem jeito. Imagina só se esses parlamentares e o próprio poder judiciário resolvessem colaborar e, ao invés de proteger a bandidagem, decidissem combater de fato o crime. Bolsonaro declarou em entrevista que o projeto anticrime elaborado por Moro já deveria ter sido votado. No meu entender, já deveria ter sido discutido e votado esse tema. Tá demorando a tramitação disso lá na Câmara, disse o presidente e concluiu: ele, Rodrigo Maia, é o dono da pauta na Câmara e o Davi Alcolumbre no Senado. E essa bola tá com eles. Eu não posso chegar e fazer essa exigência ao Rodrigo Maia. Já deveria mesmo, o Brasil está esperando. O fato é que a classe política teme e muito o ministro Moro, pois sabe que ele luta para dar um basta na corrupção e acabar com as fontes de propinas que sempre sustentaram o mecanismo corrupto dos partidos políticos brasileiros. Causa inveja aos indecentes parlamentares o poder de influência e gigantesca popularidade que Moro possui perante a sociedade brasileira, e que não é à toa. Sérgio Moro está mudando a história de um Brasil que assistiu, depois da Lava Jato, pela primeira vez em sua história, bilionários e poderosos até então intocáveis sendo presos e indo parar atrás das grades. Alguns nem esquentaram a cama da cela, é verdade. Os motivos a gente sabe muito bem, mas ninguém pode negar que, de fato, o Brasil vive outros tempos. Com 22 anos de experiência na magistratura federal, onde atuou em casos de destaque como os julgamentos do Banestado e da Lava Jato, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse ontem que as falhas do sistema processual penal permitiram a réus influentes contratar advogados que, com alguma influência perante as cortes de justiça, conseguiram retardar ao máximo a condenação definitiva de seus clientes. Havia um mecanismo de recursos processuais tão generoso que, quem lograsse manipular esse sistema nunca era punido. Um sistema processual absolutamente desigual, disse o ministro. Geralmente, quem tinha condições de manipular o sistema eram pessoas com amplos recursos financeiros para contratar excelentes advogados com alguma influência perante as cortes de justiça, acrescentou o ministro, sugerindo que, graças a isso, os réus conseguiam adiar o início do cumprimento da pena, obtendo imunidade em um processo que nunca acabava. Durante uma palestra em Curitiba, Moro disse que, até 2016, quando o Supremo Tribunal Federal admitiu a execução da pena após condenação em segunda instância, o sistema processual brasileiro estava baseado em uma dualidade que beneficiava quem tinha dinheiro. Segundo Moro, a defesa da execução da sentença penal em segunda instância é um dos pontos fundamentais do projeto anticrime que o governo federal enviou ao Congresso Nacional e que espera ver aprovado em ao menos uma das casas, Câmara dos Deputados ou Senado, ainda neste semestre. Não adianta nada mexer na legislação penal, não adianta nada melhorar as leis, aumentar o número de policiais, se o processo não tem capacidade de chegar à efetiva responsabilização do acusado, argumentou Moro. Ao defender que a execução em segunda instância representa um avanço em direção ao fim da impunidade dos poderosos, o ministro disse que, embora o STF tenha repetidamente reconhecido a validade da decisão de 2016, há ainda a possibilidade de o entendimento ser revertido, referindo-se à votação adiada que tratará do assunto no Supremo. Não acredito que ocorra, mas como há essa possibilidade, o governo federal apresentou um projeto de lei para demonstrar claramente como ele se posiciona nessa questão, explicou Moro, voltando a defender a aprovação do projeto de lei anticrime. O processo deve garantir o direito de defesa a todas as pessoas, mas deve chegar ao fim em um tempo razoável, concluiu o ministro, assegurando que o Ministério da Justiça e Segurança Pública desenvolve uma série de outras iniciativas, mas que o projeto anticrime
anticrime é das mais importantes por, segundo ele, resolver problemas sérios do nosso sistema de justiça criminal e tem a aptidão de resgatar um pouco da credibilidade das pessoas em relação ao que os governantes devem fazer, liderando o processo de mudanças. Com essas declarações, Sérgio Moro praticamente desenhou para o Congresso Nacional e para o Supremo Tribunal Federal o que deve ser feito para o Brasil finalmente resgatar das trevas a justiça brasileira. É muito simples. O Congresso tem o dever, a obrigação de aprovar o projeto anticrime com urgência. O STF tem o dever, a obrigação de manter a execução da condenação em segunda instância. E nós, cidadãos brasileiros, devemos cobrar, pressionar, exigir que a classe política e principalmente aquelas supremas criaturas que comem lagosta e arrotam mortadela, simplesmente façam o que é correto, honesto e justo. O jornalista J.R. Guzzo, em seu artigo publicado no último domingo, comentou sobre esse jogo de gato e rato na caçada aos criminosos do colarinho branco, que praticam toda espécie de crimes contra o Estado e, através dos garantistas, usam a lei para desrespeitar a própria lei. Mas você sabe o que é um garantista? É muito provável que já tenha ouvido falar, pois a justiça, as leis e o Código Penal passaram a ser conversa de botequim no Brasil desde que a Operação Lava Jato começou a incomodar um certo tipo de gente que jamais tinha sido incomodado na vida. 5 minutos depois de ficar claro que o camburão da polícia podia, sim senhor, levar para o xadrez empreiteiros de obras públicas, gigantes da alta ou baixa política e milionários viciados em construir fortunas com o uso do Tesouro Nacional, já estava formada uma esquadra completa de cidadãos subitamente preocupados com a aplicação da lei nos seus detalhes mais extremos, ou melhor, a aplicação daquelas partes da lei que tratam dos direitos dos acusados da prática de crimes. É essa turma, justamente, que passou a se apresentar como garantista. Sua missão, segundo dizem, é trabalhar para que seja garantido o direito de defesa dos réus até os últimos milímetros. Seu princípio essencial é o seguinte: todo réu é inocente enquanto negar que é culpado. Essa paixão pela soberania da lei, que chegou ao seu esplendor máximo com os processos e as condenações do ex-presidente Lula, provavelmente nunca teria aparecido se o direito de defesa a ser garantido fosse o dos residentes no presídio de Pedrinhas ou em outros resorts do nosso sistema penitenciário. Esses aí podem ir, como sempre foram, para o diabo que os carregue. Mas a criminalidade no Brasil subiu drasticamente de classe social quando a Justiça Federal, a partir da 13ª Vara Criminal do Paraná, resolveu que corrupto também estava sujeito às punições do Código Penal. O código dizia que corrupção era crime, claro, mas só dizia. O importante mesmo era o que não estava dito. Você sabe muito bem o que não estava dito, que corrupção é crime privativo da classe A pra cima. E como gente que vive nessas alturas nunca pode ir para a cadeia, ficavam liberadas na vida real as 1001 modalidades de roubar o erário que a imaginação criadora dos nossos magnatas vem desenvolvendo desde que Tomé de Souza entrou em seu gabinete de trabalho em 1549. Outra classe, outra lei. Descobriu-se, desde que o japonês da Federal apareceu para levar o primeiro ladrão top de linha da Petrobras, que no Brasil o direito de defesa deveria estar acima de qualquer outra consideração. Quem defende um corrupto na visão do garantismo deve ter mais direitos do que quem o acusa. Não se trata, é óbvio, de ficar dizendo que a acusação é obrigada a provar que o réu cometeu crime, ou que todo mundo é inocente até prova em contrário, ou que ninguém é culpado enquanto estiver recorrendo da sentença, ou que é proibido linchar o réu, ou dar à opinião pública o direito de condenar pessoas, e outras coisas que vêm sendo repetidas há mais de 200 anos. Nada disso está em dúvida. O que se discute no atual combate à corrupção é outra coisa, é a ideia automática, em nome do direito de defesa, de usar a lei para desrespeitar a lei. É compreensível que os criminosos se sirvam das leis para adquirir o direito de praticar crimes sem punição? Quando fica assim, não se pode conseguir nada melhor, realmente, em matéria de tornar a lei uma ficção inútil.
Existe, naturalmente, muita gente que tem uma argumentação honesta, inteligente e sensata em favor do direito de defesa, uma garantia essencial para proteger o cidadão da injustiça e das violências da autoridade pública. Mas é claro que o problema não está aí. O problema começa quando essas garantias da lei passam a ser usadas como incentivo ao crime. O mandamento supremo dos garantistas determina que é indispensável fazer a defesa absoluta da lei, não importa quais venham a ser as consequências de sua aplicação. O que está escrito tem de ser obedecido. Mas quem realmente ameaça a lei em primeiro lugar é o crime, e não quem quer punir o criminoso. Quando a lei, na realidade prática, existe para proteger o crime, pois foi escrita com esse objetivo, defender a lei passa a ser defender o criminoso. Vem daí, e de nenhum outro lugar, a quantidade abusiva de recursos em favor do acusado, a litigância de má-fé e a elevação da chicana, ou seja, da sacanagem aberta ao nível de advocacia. Garantista em guerra contra a Lava Jato, em português claro, é quem joga esse jogo. Seu foco mais ativo são os escritórios de advocacia milionários que se especializam na defesa de corruptos. Seus anjos preferidos são os tribunais superiores. O mais valioso deles é a banda podre do STF.